E nesta tarde nós vamos falar de um livro que é um livro realmente muito interessante. Muitos provavelmente já conhecem, mas é sempre muito bom a gente relembrar essa obra, que é uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, o nosso querido e saudoso Chico, e através do seu amigo espiritual, o seu mentor Emmanuel, né? Chama-se 50 anos depois. Então, nós temos a oportunidade de receber nessa tarde para nos trazer o seu conhecimento, nos trazer toda a sua orientação a respeito desse livro, o nosso querido Guilherme Kremer. Bem, boa tarde a todos, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada de estarmos aqui na casa de Francisco de Paula, sempre recebido carinhosamente pelos amigos, e o Cosme é meu amigo, então todas as referências positivas que ele fez, fica por conta da amizade. Lembra que você participou do nosso aniversário de 80 anos? Quem fez a palestra? Foi eu. E antes de dar início, propriamente dita, a nossa reflexão, nós estávamos sentados ali, fizemos uma concentração, e aí começamos a ver assim perceber um universo muito azul, né? E tive assim a referência que seria o psiquismo de Francisco de Paula. E aí eu não estava entendendo exatamente a razão quando o Cosme então nos anunciou aqui a comemoração do aniversário desta casa, que completa 90 anos de trabalho no bem, representando dignamente, né, as tradições de Francisco de Paula. Francisco de Paula viveu no século XV, era um espírito diferenciado, um médium maravilhoso. Ele nasceu em Paula, na Calábria, e realizou quase tudo aquilo que Jesus realizava quando esteve entre nós durante o seu ministério público. E era basicamente um homem muito voltado à questão da paz, porque ele, sempre que realizava as suas curas e sabia que as doenças chegam tanto para os fracos como também para os poderosos, ele sempre procurava se utilizar dessa condição que ele tinha, dessa faculdade espantosa de cura, para trazer o benefício da paz. Porque, como lhes falei, a doença acometia a todos. E naquela época ainda existiu uma espécie de sistema de governo muito cruel, o feudalismo. E ele, ao curar essas pessoas, sempre pedia para que elas, complementarmente, né, para que até a cura tivesse sua efetividade, que elas mudassem o seu comportamento. Muitos não aceitavam até essa recomendação de Francisco de Paula. Ele até esteve preso em algumas ocasiões, porque eram tão orgulhosos que não admitiam uma consideração como essa. Diz até a história que certa vez ele foi num castelo chamado por um nobre, e o nobre, muito doente, foi até ele, porque sabemos que a doença traz a humildade. O próprio rei da França também foi até o portão esperar e aguardar Francisco de Paula, porque o rei da França também ficou doente, Luís XI, e precisou se socorrer, se valer de Francisco de Paula. Embora Francisco tenha falado para ele que ele não ia obter a saúde do corpo, ele acabou obtendo a saúde do espírito, porque esse começou a ter uma convivência grande com Francisco de Paula. E quando esse nobre, voltando aqui a essa história, quando esse nobre se aproximou de Francisco de Paula, Francisco percebeu a oportunidade de
em essa criatura mudando seu comportamento, ela traria benefícios para todos aqueles que viviam sob a sua cruel liderança. Então, Francisco chegou para esse nobre e falou o seguinte: vamos iniciar o processo de cura. E para prosseguir com a cura, vamos fazer um oratório aqui para fazermos uma preces. Vamos construir um oratório. E pediu então para esse nobre para que fosse pegar uma pedra, e apontou uma pedra, que seria como uma pedra fundamental. E aí esse nobre ficou realmente perplexo. E aí colocou para Francisco que ele estava doente e que ele não suportava o peso daquela pedra. E aí Francisco replicou: realmente você está doente e você não suporta o peso dessa pedra, como aqueles que vivem sob a tua ação, sob a tua coordenação, liderança, enfim, também não suportam o peso dos seus atos. Então, Francisco procurava se utilizar desse tipo de ação para levar a paz. Por exemplo, ele, quando foi instado por Luís XI a sair da Itália e se dirigir para a França, ele não quis fazer, porque ele sabia que jamais retornaria para Calábria. Mas acabou sendo convencido pelos seus mentores, porque ele se apercebeu do seguinte: se ele conseguisse mudar o pensamento de Luís XI, que iniciou o absolutismo, se utilizou de todas as ações para pegar o poder total, se ele conseguisse mudar a cabeça desse homem, certamente teria impactos positivos para muitas pessoas. E por essa razão ele acabou seguindo para a França e realmente, como ele pensava, não retornou mais para a Itália, para a Calábria. Então foi só apenas essa introdução, mencionando aí o aniversário dessa casa, que faz parte de uma organização espiritual coordenada por Francisco de Paula. Estamos falando então da alegria e da paz de estarmos aqui reunidos, mas acima de tudo gostaríamos de lembrar sempre a necessidade da gratidão. Precisamos ser gratos por essas oportunidades. Lembro que Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, e ele escreveu 2 epístolas para essa comunidade. Tessalônica ficava na Macedônia, foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira cidade na Europa foi Filipos, depois foi Tessalônica, uma das primeiras também. E ele escreveu cartas bastante curtas, porque era uma comunidade muito equilibrada, bem diferente de Corinto, e gerava muitas preocupações para o apóstolo. Ele teve que escrever muito, são cartas bastante pesadas e grandes. Ele escreveu mais de 4, sobraram 2. Mas essas aos Tessalonicenses, que talvez seja o documento cristão mais antigo que exista, é essa primeira carta aos Tessalonicenses, ele nos traz justamente 3 recomendações bastante importantes para os dias que correm, porque nos fala justamente da busca de um equilíbrio emocional que necessitamos. Então ele falava que era necessário a alegria, alegrai-vos sempre, a necessidade da oração, orar incessantemente, e a terceira recomendação: rendei graças por tudo. Na verdade, essas 3 recomendações de Paulo são simples, não são lições complexas. É bem diferente de perdoar 70 vezes 7 vezes. Gratidão é agradecimento. É bem mais fácil do que você perdoar 70 vezes 7 vezes. Orar incessantemente, também podemos orar a qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer instante. Estabelecemos essa ligação com as fontes superiores da vida, e com a prece e com a gratidão nós vamos buscar a alegria, que é fundamental. Claro que a tristeza também é importante. Aprendemos até muitas vezes mais com a tristeza do que com a alegria. Mas a alegria é a energia da vida.
E Paulo, então, recomendava render graças por tudo. Gratidão. Quando ele fala render graças por tudo, ele estava englobando as experiências positivas, como também as experiências mais difíceis que, evidentemente, fazem desenvolver no nosso mundo íntimo as nossas potencialidades. Como ele estava falando quando ele afirma tudo, englobando as grandes coisas, como também as pequenas. E nós não damos muito valor, né? Aquelas pequenas coisas que temos, né? Até uma cama, né? Quantos não têm uma cama para dormir? Uma casa? Esse daria tudo, daria graças por tudo. E nós nos esquecemos. Jesus até nos ensinou numa parábola, né? Se nós não somos fiel no pouco, como é que nós vamos querer ser fiéis no muito? E se nós não somos gratos no pouco, aí vamos fazer uma reflexão. Se não somos gratos no pouco, também vai ser difícil sermos gratos no muito. E é interessante, com relação a esse tema, que a ciência tem procurado, mais recentemente, com a neurociência, ele vem trazendo a importância desses ensinamentos trazidos há tanto tempo atrás. Jesus, Paulo. Hoje a ciência nos mostra com clareza a importância do perdão. Vários experimentos já foram realizados. Está lá no Evangelho que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas muitos não acreditam. Muitos não acreditam nem que Jesus tenha existido. Acho até que ele foi uma lenda, um mito. Mas está lá essa recomendação bonita do Pai para que nós possamos ser gratos. Essa gratidão, e como, desculpa, que eu fui indo e voltando aqui à ciência, se nós não acreditamos, então, como estava falando, no que nos ensina o Evangelho, muitos vão acreditar naquilo que a ciência vem apresentando. Com relação ao perdão, repisando, já não existe mais dúvidas com relação a isso. Várias são as experiências. E mais recentemente, chegou-se à conclusão que a gratidão é muito importante na busca do equilíbrio emocional. Então, existem experiências que foram realizadas na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, com um grupo de pessoas com problemas emocionais, e aqueles que começaram a criar o hábito dessa gratidão, porque ela começa como um hábito. Eles vão como que reprogramando o cérebro e alcançando esse equilíbrio emocional. Mas o que eu mais gosto realmente, com relação a essa comprovação que a ciência vem trazendo dos ensinamentos de Jesus, como a arqueologia trouxe a comprovação de que Jesus existiu, o Jesus histórico tem sido comprovado pela arqueologia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, naquela semana da Páscoa, o povo cantando, e aí os sacerdotes ficaram apoquentados com aquela manifestação e foram ter com ele. Manda eles ficarem calados. E Jesus replicou, se eu mandar eles ficarem calados, as pedras clamarão. Então, no século XVIII, XIX, quando surgiu essa ideia de que Jesus era um mito, as pedras clamaram. O Evangelho trouxe informações que só são encontradas lá e estão sendo confirmadas pela arqueologia, tirando as dúvidas que possam existir. Como a ciência tem procurado mostrar a importância dos ensinamentos de Jesus. E colocava aqui de um aspecto muito importante, que está em bastante recente e que gosto muito, é a questão da inteligência, né? A inteligência começou a ser medida, a inteligência intelectual, no início do século XX, pelos franceses. Em 1905, eles estabeleceram lá
o quociente de inteligência. Depois os ingleses, em 1912, definiram o tal do QI, né? QI. Mas com o passar do tempo, vocês perceberam, os cientistas, não basta a criatura ser um gênio, se ela não sabe controlar as suas emoções. Conheço várias pessoas que são brilhantes, mas são totalmente inabilitadas quando se refere às suas emoções. E aí começou a surgir o conceito de inteligência emocional. Em 1995, Daniel Goleman, que é um cronista do New York Times para assuntos científicos, ele lançou um livro que alcançou um grande sucesso, Inteligência Emocional, mostrando que não basta ter o desenvolvimento intelectual, é necessário também o equilíbrio das emoções. E agora, no início do século XXI, uma grande física americana chamada Dana Zohar, ela se utilizou dos experimentos realizados pelos neurocientistas com a ajuda dos exames de imagem, porque esses experimentos mostravam que quando a criatura tinha uma experiência religiosa, certas áreas do cérebro se ativavam. E eram as mesmas áreas, se era cristão, a criatura, se fosse budista, se fosse judeu ou islamita, a experiência religiosa se manifestava nas mesmas áreas, através dos exames de imagem. Teve até um cientista canadense, que ele teve até uma ideia boa, mas é até um pouco hilária, né? Porque ele entendeu o seguinte: se durante a experiência religiosa você ativa determinadas áreas do cérebro, então se eu ativar essas áreas artificialmente, a criatura vai ter um encontro com Deus. Então ele desenvolveu lá no Canadá o chamado capacete de Deus. É uma capacete de motocicleta com uma série de eletrodos lá num laboratório dele, na universidade, e quem ter um encontro com Deus vai lá e marque hora e faça o encontro. Porque ele procura ativar essas áreas. E essa física, então, ela teve um entendimento claro de que você tem áreas do cérebro que são ativadas na experiência religiosa, você tem uma inteligência espiritual. O que, aliás, ele acha que a humanidade com inteligência espiritual muito baixa, intelectual maior, mas a emocional baixa também, mas a inteligência espiritual mais baixa ainda. Trouxe essa informação. E como nós desenvolvemos essa experiência espiritual? Com o Evangelho de Jesus, trazido há 2000 anos. Então, quando nós estamos aqui nessa casa, estudando o Evangelho à luz da fé raciocinada, o que para nós ainda é mais oportuno ainda, nós estamos desenvolvendo o quê? Além, evidentemente, do aspecto cultural, a doutrina espírita é tudo, é cultura também, já ouviu isso, né? Então nós temos a parte intelectual, o equilíbrio emocional, que nós já aqui procuramos desenvolver, recebemos ajuda para isso, temos o passe, a ambiência espiritual positiva, e nós vamos também formando e desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, estudando o Evangelho à luz da fé raciocinada. E por essa razão vamos iniciar o nosso comentário, porque o meu objetivo aqui vai ser situar o livro 50 anos depois. Eu não vou contar a história, porque depois as pessoas... Você conta a história e vai ler o livro, então vou fazer apenas algumas referências e situar esse livro no momento histórico em que ele foi trazido. Qual era a situação do cristianismo naquela época? Não é? Mas vamos iniciar relembrando uma passagem do Evangelho acontecida logo na terça-feira da semana da Páscoa do ano 33, aquela semana em que Jesus seria crucificado na sexta-feira.
esse dia foi bastante atarefado, basta lermos aí as narrativas dos evangelistas, em especial do evangelista Marcos. E ele teve início, claro que o mais doloroso foi na sexta-feira. Jesus seria crucificado, algo bastante cruel. Os romanos aprenderam a crucificação com cartagineses durante as guerras púnicas e gostaram daquilo. Eles não conheciam, não, aprenderam, mas essa coisa é boa, esse negócio de crucificação, e começaram então a fazer essa crucificação. E foi eram momentos tão importantes para nós, porque se aproximava o clímax da redenção espiritual humana com a crucificação e ressurreição de Jesus. Eram dias de graves testemunhos, né? Que na quinta-feira à noite, no Olival de Getsemane, vocês se lembram se recordam que Jesus, em oração, pediu ao Pai que aquele cálice amargo fosse afastado. Enfrentar uma crucificação não é mole, não. Mas que se cumprisse, acima de tudo, a sua vontade. Lembrando para nós que todos teremos também o nosso momento Getsemane. Se Jesus teve o dele, nós também vamos ter o nosso. Momentos de testemunho. Também podemos pedir ao Pai, qual Mestre, para que o cálice seja afastado, mas devemos sempre aceitar, né, a decisão superior de Deus, que certamente é a decisão mais favorável para cada um de nós. Então, voltando àquela terça-feira, Jesus chegou cedo de Jerusalém, vindo de Betânia, estava cerca de 2 horas de caminhada de Betânia, até a rota passava pelo Monte das Oliveiras. Nessa ocasião, está registrado no Evangelho que aconteceu aquela famosa passagem da figueira seca, quando Jesus então procurou ressaltar a necessidade da fé. E ele desceu então o Monte das Oliveiras e se direcionou para Jerusalém. E na frente do Monte das Oliveiras existia um portão. Naquela época existiam 12, hoje são 8 portões que ainda sobraram, né? E esse portão, é conhecido como a Porta Dourada. Quem for em Jerusalém ou ver pelo Google, né, pela internet, vai ver que esse portão está selado. Ele foi fechado. E ele foi fechado no século XVI por um sultão muçulmano, porque ele procurou recuperar aquelas ruínas, mas ele teve notícias existiam as profecias cristãs e hebraicas também, da segunda vinda de Jesus, e essa segunda vinda seria justamente passando por esse portão. Então ele pensou, vou fechar o portão, que aí Jesus não vai ter como vir pela segunda vez. Isso aí no século XVI, né? E como os castelos do passado, né, tinham um fosso para proteger, ele, para tirar qualquer possibilidade de Jesus passar por ali, fez um cemitério islâmico bem na frente também do portão. De qualquer maneira, foi por esse portão, não o que está hoje selado, mas ele provavelmente está mais abaixo, porque ele foi reconstruído. Jesus entrou então dentro de Jerusalém, já direto na esplanada do templo, se dirigiu ao portão, isso logo bem cedo, e veio um grupo de sacerdotes preocupados, porque eles souberam que na segunda-feira, no dia anterior, as vozes do céu haviam se manifestado dentro do templo de Jerusalém. Isso trouxe uma preocupação muito grande, porque foi um acontecimento que causou um grande furor, todo mundo ficou comentando sobre esse assunto, e eles ficaram com medo disso criar um obstáculo para o plano macabro da crucificação. Se o povo todo fica surpreso, como é que a gente vai acabar crucificando aquele mestre galileu? E aí eles se aproximaram, barraram a entrada de Jesus e lhe perguntaram então o seguinte: com que autoridade Jesus, ou qual a autoridade de Jesus para que aquilo acontecesse? Isto é, aquelas vozes dos céus que se manifestaram quando Jesus também foi batizado por João Batista. E o mestre então teve então uma saída muito
inteligente, porque ele sabia que qualquer coisa que ele afirmasse não seria considerada. Então ele resolveu fazer uma pergunta, porque aquelas autoridades esperavam uma resposta e não uma pergunta. E Jesus fez o seguinte: eu respondo a pergunta de vocês se vocês responderem uma que eu vou formular agora. E aí eles não tiveram como sair desse momento, dessa situação, concordaram, e a pergunta de Jesus foi bastante curta. O batismo de João era dos homens ou de Deus? João Batista já estava desencarnado, fora degolado por Herodes Antipas, era um homem muito popular em Jerusalém. O Elias reencarnado, Elias viveu aí no ano 800 a.C., um espírito luminar, e ele tinha uma popularidade grande, um número grande de discípulos. Então eles pensaram o seguinte: se nós afirmarmos que o batismo é de Deus, o povo vai questionar por que Herodes Antipas o matou, o degolou na fortaleza de Maqueronte. E se nós falarmos que é dos homens, eles ficaram com medo da reação do povo. Então o medo foi maior do que a vaidade, porque eles eram muito vaidosos, mas o medo foi maior, e aí eles tiveram que passar pelo vexame de afirmar o seguinte: nós não sabemos a resposta. E aí Jesus, a seu turno: vocês não responderam a minha, eu também não vou responder a de vocês. Entrou para dentro do templo, e logo que nesse portão já tinha o pátio das mulheres. Era o único lugar onde as mulheres podiam frequentar esse pátio, que evidentemente tinha uma ligação com a sala do tesouro, porque embora as mulheres fossem proibidas de entrar nas outras salas, elas tinham dinheiro para botar as ofertas lá no gasofilácio, né? Então a sala do tesouro era aberta também a elas. E foi um dia bastante difícil, né? Basta vocês lerem as narrativas. E ao final do dia, então, bastante cansado, resolveu voltar para Betânia. Até sentou-se, antes de sair, junto ao portão, nessa escada que ligava o pátio das mulheres à sala do tesouro, e aconteceu aquela famosa passagem da viúva pobre, que colocou lá o lepton israelita, que não valia nada. E Jesus trouxe a lição imortal, né, de que quem dera mais fora aquela viúva, porque ela estava dando daquilo que iria lhe faltar, enquanto todos os outros, com somas razoáveis, impressionantes, né, estavam dando daquilo que lhes sobrava. E aí os discípulos ficaram assim, e o mestre saiu, já estava o sol se pondo, passou pelo portão e começou a subir o Monte das Oliveiras, e aí ele sentou para observar ainda o entardecer, com aquela atividade grande que acontecia no templo ainda. E aí nesse momento ele trouxe, já porque estava apenas com seus 12 apóstolos, ele trouxe o que é conhecido como pequeno Apocalipse. Revelação, Apocalipse é revelação, né, de todas as dificuldades relativas que a humanidade ia passar com a transição planetária. Mas eu queria ressaltar, ao final desse discurso, duas frases, né? Então Jesus afirmou o seguinte: olha, aumentando, né, essas iniquidades, né, essas maldades, isso resfriará o amor de muitos. As criaturas vão ficar sem energia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos e aprendemos pela doutrina espírita que salvação vem através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas Jesus ainda trouxe um complemento aí. Tem que ser uma caridade perseverante. Não adianta ajudar no momento. É necessário manter essa ajuda. Mas o fato é que, além disso, gosto muito desse resfriamento da fé, do amor. Dante Alighieri foi um grande escritor aí,
italiano, no século XIV, ele escreveu a Divina Comédia. Não é que seja gozado, não, porque comédia naquela época era alguma coisa que tinha um final bom. Hoje, comédia é uma coisa para todo mundo rir, né? Mas naquela época tinha outra conotação. E nós sabemos que na Divina Comédia ele foi no mundo espiritual, ele foi nas ondas espirituais superiores, né? Também foi, segundo a visão dele, ele foi no inferno, né? E lá ele teve a visão desse líder, que seria o diabo, né? E esse espírito, isso é relato de Dante, estava sentado num trono de gelo. Todo mundo pensa que ele é fogo, né? Mas ele estava sentado num trono de gelo. Porque não tem energia, não tem amor, não tem fé. E quando essas iniquidades aumentam, a criatura esmaece. Por essa razão nós vamos identificando aí todos os indicadores, né? Cada 40 segundos uma criatura vem, comete suicídio. Hoje existem mais de 300 milhões de criaturas com depressão. Isso tende a aumentar. Por essa razão que nós temos que perseverar até o fim. Então, assim, foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta, aconteceu o dia mais difícil de Jesus, certamente, que foi a crucificação. Evidentemente, isso trouxe um impacto muito grande para aqueles que eram ligados ao Mestre, porque ele esteve sozinho. Todo mundo o abandonou. Apenas as mulheres estavam junto a Jesus. Existiam 5 mulheres lá ao pé da cruz e apenas um homem para salvar o nosso gênero, né? Que era justamente um garoto. O evangelista João estava ali. E isso trouxe um impacto muito grande entre as pessoas, né? Porque eles ficavam pensando, Jesus não era o Messias, como é que ele acabou crucificado entre 2 ladrões? Entretanto, veio então a notícia fundamental para o cristianismo da ressurreição, que foi trazida até por Maria de Madalena, uma ex-pecadora, né? Muitos se questionam até, né? Por que Jesus não se apresentou a Maria, sua mãe, João, que era o discípulo amado? Ou mesmo, por que ele não foi lá no templo de Jerusalém, né? Falou, eu estou vivo. A expressão da imortalidade da alma, né? E isso trouxe uma energia muito grande. E o cristianismo, então, começou, aquela semente que foi colocada naquele solo, começou a brotar. Claro que os discípulos, com a crucificação, eles começaram a se debandar. Dos 12, um estava já morto, cometeu suicídio, foi Judas, e 11 eram galileus. Então, logo depois da crucificação, eles retornaram até para Galiléia para avisar até o povo lá o que tinha acontecido. E tinha um homem que realmente sofreu muito com isso, foi Pedro. Porque Pedro, lembramos, eu tenho uma visão um pouco discordante de que Pedro era covarde. Pedro jamais foi covarde. Tanto que quando Jesus foi preso, ele tirou o punhal sozinho para lutar contra aqueles homens todos. Ele recebeu uma ordem de Jesus, olha, não faça nada. Mas ele ficou com aquilo gravado como se ele tivesse caído em si. Porque ele não testemunhou com força e deixou que Jesus pagasse sozinho naquela crucificação. Então, o que aconteceu é que após a crucificação e com a debandada daquele grupo, Jesus aproveitou aí mais ou menos quase 4 semanas, mais ou menos 50 dias ele teve para ir se apresentando a essas pessoas que estavam dispersas, tentando reagrupá-las novamente. O que ele não conseguiu fazer, como ele estava desencarnado, ele em espírito
começou a aparecer, ele apareceu mais de 10 vezes nesses 50 dias, logo após a sua crucificação, tentando juntar e avisando as pessoas para que elas retornassem para Jerusalém. E teve um encontro muito especial com Pedro, porque Pedro estava arrependido do que fizera, estava acabrunhado, e Pedro tinha um papel importante. Jesus precisava recuperar a Pedro, e quando ele esteve uma dessas aparições, Jesus apareceu para aqueles discípulos que estavam pescando e no lago de Genezaré. Ele foi reconhecido e ele teve então depois uma oportunidade de conversar com Pedro, procurando trazer-lhe de volta à seara. Era necessário ele sair daquela condição de arrependimento, porque nós sabemos que o arrependimento é importante. Pedro caiu em si, se arrependeu, mas não basta ficar arrependido só, porque senão você fica num looping de arrependimento constante. É necessário você se auto-perdoar. Você só sai desse looping de arrependimento se auto-perdoando. E ele procurou trazer essa visão a Pedro, para que ele se tornasse o Pedro, que era um homem veraz, até um pouco exaltado, mas o cristianismo precisava dele. Jesus, com relação a Pedro, até fez 2 referências bastante especiais. Mudou-lhe o nome. Isso na antiguidade significava que ele tinha uma missão, como lhe entregou a chave dos céus. Quando acontecia isso, você denotava hierarquia. E Pedro retornou. Então, 50 dias depois, todos esses discípulos, começaram a voltar para Jerusalém nesses 50 dias. Foi quando então aconteceu a festa de Pentecostes. Pentecostes é 50. Ela acontece 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. E ela é Pentecostes 50 porque a Palestina esteve sob domínio grego por algum tempo, e eles deram o nome dessa festa de Pentecostes, que significa 50. E os discípulos não sabiam bem ainda o que estava acontecendo, e eles todos foram então para essa festa, porque eram aquelas festas obrigatórias, Jerusalém recebia peregrinos de todas as regiões da província, de todos os locais. E em determinado momento, esse grupo cristão devia estar reunido, quando começaram a acontecer fenômenos impressionantes. Luzes começaram a aparecer, atraindo aquela multidão de pessoas que se encontravam lá no templo de Jerusalém. E o que aconteceu também? Essas pessoas começaram a se aproximar, só que eram pessoas que vinham da diáspora judaica, de várias regiões do Mediterrâneo, cada um com uma língua diferente, com uma roupa diferente. E esses discípulos começaram a falar em língua diferente. Um fenômeno que a doutrina espírita denomina de xenoglacia, Eles começaram a falar em línguas que eles nem conheciam, levando justamente a visão importante de que Jesus era o Messias, que vencera a morte. E até alguns doutores da lei perceberam a situação, ficaram preocupados, aí começaram até a acusar a esses discípulos de Jesus, falando que eles estavam sob efeito de vinho doce, como se estivessem bêbados, E aí vem o efeito daquele tratamento que Jesus fez com Pedro. Pedro se posicionou e respondeu todos aqueles ataques com uma firmeza impressionante, mostrando por que ele seria realmente a pedra da igreja cristã nascente. E foi assim que o cristianismo começou a se desenvolver. Nesse século I, o grande risco do cristianismo foi se tornar mais uma seita judaica, porque existiam várias. O fundador do cristianismo era judeu, então o risco maior era
o cristianismo absorver essas tradições judaicas que eram tão antigas, milenares. E quem conseguiu evitar essa situação foi Paulo de Tarso. Porque Paulo conhecia bem essas tradições, ele foi um doutor da lei, destaque na sua época, ele conhecia bem esses riscos. No Evangelho tem uma passagem de Jesus: olha, ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho, o vinho vai fermentar e o odre velho não tem flexibilidade, ele rompe. Ou Jesus falava: olha, ninguém repara com pano novo, roupa velha. Naquela época não tinha loja, hein, gente? Todo mundo tinha que reparar mesmo. Você no máximo ia no mercador lá comprar uma fazenda, mas não tinha loja. Porque Jesus identificou esse risco. E sabemos que, pelos relatos de Emanuel, ou pelos Atos dos Apóstolos, ou pelo próprio Paulo, o que ele enfrentou, porque a comunidade cristã em Jerusalém, ela estava tentando atender a dois senhores. E Paulo identificou esse risco. E ele sabia que se ele não agisse, o cristianismo ia ficar mais uma seita judaica. Então a participação de Paulo foi fundamental para o desenvolvimento do cristianismo. E ele fez isso através das suas viagens, onde ele foi evangelizar até na Europa, como falei, que é o início, lembrando que na segunda viagem de Paulo, ele se dirigiu para a Europa, onde fez uma fundação de várias comunidades. Então o cristianismo, no século I, conseguiu vencer o grande risco e o grande obstáculo para o seu desenvolvimento, que era ele se tornar mais uma seita judaica, já que existiam mais de 26 naquela época. É interessante que os próprios romanos no século I, eles não conseguiam muito distinguir o que era cristianismo, o que era judaísmo, né? Entretanto, esses riscos e esses problemas começaram a mudar no ano 70, porque no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos. Então o foco do cristianismo saiu de Jerusalém e foi então para Antioquia, para Roma, enfim, afastando totalmente o risco do cristianismo se tornar mais uma seita judaica, embora evidentemente se afastando do judaísmo. E ao se afastar, ele também começou a enfrentar uma série de problemas, né? Porque se entendia que era uma seita ilegal, enquanto que o judaísmo já era bastante reconhecido. E no cristianismo do século II, o que favoreceu muito o desenvolvimento dessa mensagem, que cresceu de uma forma impressionante, o cristianismo se desenvolveu rapidamente, e uma condição especial, como se tivesse acaso, foi fundamental para que o cristianismo se desenvolvesse também com rapidez no século II. Foi que neste século houve um desenvolvimento econômico muito grande. Roma cresceu, havia um grande comércio, existia uma troca de pessoas. Então a mensagem cristã se aproveitou desse desenvolvimento. E foi uma época única para o Império Romano, porque esse período é conhecido como a época dos 5 bons, a era dos 5 bons imperadores. Olha, gente, ter um imperador romano bom era difícil. Quanto mais 5 em sequência. Evidentemente que a mensagem cristã, então, se espalhou no século seguinte. Evidentemente começou a sofrer uma série de perseguições, até por filósofos do paganismo, fazendo com que começasse a surgir inteligências diferentes, cristãs também, conhecidos como apologistas, que significa defesa, contra esses ataques que começaram a surgir. E nesse cenário, então, no ano 131, por volta desse ano, o nosso Emmanuel conta
ou faz a abordagem do seu livro 50 anos depois, que é uma sequência daquele famoso romance há 2000 anos que já foi estudado aqui. Emmanuel, ele escreveu 5 romances, me parece. Realmente são livros únicos. Devemos reler, né? Quem já leu, é bom reler, porque são peças da literatura espírita únicas, esses romances. O livro Paulo Estevão também é de uma riqueza impressionante. Então ele primeiro escreveu há 2000 anos, onde ele apresentou a sua própria experiência como senador romano. Nós sabemos que a riqueza é complicada. A riqueza faz gerar vários vícios. Muitos achavam, né, que... Aliás, Jesus foi até bastante duro com relação à questão da riqueza, né? É mais fácil um camelo passar por o buraco da agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. A doutrina espírita nos mostra que é uma prova, porque a riqueza, ela favorece o desenvolvimento de certos vícios, como nos ensinou no passado, ou nos ensinaram alguns filósofos gregos. A arrogância. Você pode tudo, né? Você quer sempre mais, e o luxo ocioso, que também é bastante cruel. E ele teve essa experiência como imperador, como senador romano. Roma dominava o mundo e ele era um senador. E depois, 50 anos, ele veio desencarnar no livro há 2000 anos, durante o famoso problema que houve com o vulcão, né, lá em Pompeia, e ele vem a desencarnar, e 50 anos depois ele tem uma experiência como escravo, judeu como escravo. Aí nós nos lembramos até as palavras que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no Sermão da Montanha, né, quando ele falava: olha, ai de vós que estão saciados, que estáis saciados, porque vocês, numa outra vida, estarão na penúria. Está trazendo aquelas alternâncias. Ai de vós, aqueles que estão sorrindo, porque irão chorar numa outra reencarnação. Nessa alternância impressionante de você ter uma experiência como senador romano e 50 anos depois vir como um judeu que acabou sendo escravizado pelos romanos. Ele, nessa encarnação, Emmanuel vestiu a personagem, né, a personalidade de um escravo chamado Nestório, que teria nascido em Éfeso. E ele acabou, embora judeu, se tornou cristão, porque ele acompanhou ainda algumas pregações do apóstolo João. João viveu em Éfeso junto com Maria. Paulo também passou na terceira viagem de Paulo. Ele fundou uma comunidade em Éfeso, famosa. Ele teve até que sair corrido de lá, porque em Éfeso tinha um templo muito grande, chamado Artemísio. E nesses templos, né, você tem aquela venda, né, adjacente, né, de quinquilharias, né? Isso ainda é atual, né? Se vocês entrarem na internet, tem um camarada que vende o ar da Galileia, numas latinhas. Você compra o ar da Galileia em latinha. Eu fico pensando como é que funciona isso, né? O cara, ele nunca vai poder abrir, né? Porque na hora que abrir, aquele ar da Galileia vai embora. Isso mostra como bem nós somos, né? E na época de Paulo, era o mesmo. Só que com a atuação de Paulo, ninguém mais quis saber daquelas lembranças, souvenirs. Ainda é hoje assim. Naquela época também era, né? E aí esses ourives resolveram fazer uma revolta, né? E expulsaram Paulo de Éfeso. Ele teve que sair fugido de lá, porque não ele seria morto. Então, o nosso Emmanuel, ele veste então
um personagem, saindo da posição máxima como senador, vivendo aí na condição de um escravo humilde. Mas o nosso Emmanuel, logo na introdução desse livro, né, ele fala que, evidentemente, que ali tem a sua experiência e de outros espíritos que participaram do romance há 2000 anos, estariam de volta no livro 52 depois, mas ele quis destacar um espírito luminar que vestiu a personalidade de uma moça chamada Célia Lúcius. Célia Lúcius. Um espírito realmente diferenciado. Posteriormente, o nosso Emmanuel iria escrever um outro livro chamado Alcione. E Alcione também é o mesmo espírito, né, de Célia, que retornou às lides na Terra. E é um espírito realmente motivador para todos aqueles que estão em dificuldades. Leiam esse livro para que se motivem com os exemplos e as atitudes de Célia. Emmanuel está no 52 como escravo, ele é contratado para ser preceptor de Célia. Contratado não, ele ganha até de presente. Ele ganha de presente. Ele acaba ganhando de presente. Mas eu queria destacar para vocês uma informação que nós lemos na introdução que o nosso Emmanuel fez. Ele começa a exaltar o espírito de Célia com toda a razão, e numa afirmativa dele, ele comenta que a Igreja Católica guardou as tradições, naqueles seus subterrâneos, né, as tradições da vida de Célia. Estão registradas nas tradições católicas. E aí alguns pesquisadores espíritas pegaram essa frase do nosso Emmanuel e começaram então a pesquisar. E realmente, embora evidentemente no livro do nosso Emmanuel, 50 anos depois, as datas estão um pouco diferentes da vida dessa referência, ou dessa santa, referente às tradições católicas, né? E essas tradições nos falam justamente de uma santa chamada Santa Marina, que também, igualmente, a história ela acaba saindo de casa e ela vai então viver num monastério em Alexandria como homem. E é justamente o que aconteceu com Célia. Então, nesse livro, o nosso Emmanuel procura recuperar informações de um espírito que é reverenciado na Igreja Católica, evidentemente com datas diferentes, porque ele fala que essas referências católicas que nos chegaram estão muito baseadas em lendas, né? E sabemos que as vidas dos santos estão muito recheadas de lendas, então nós ficamos mais com o testemunho, né, documental trazido por Emmanuel no livro 50 anos depois. Então, quem tiver a oportunidade, releia esse livro, faça a reflexão das mudanças, das circunstâncias a cada reencarnação. Emmanuel saiu de senador e acabou na condição de escravo, uma situação bastante difícil, e possa também se inspirar na vida desse anjo da caridade que é a Célia, e nos veio trazer então essa mensagem. O cristianismo estava ainda se desenvolvendo, começava já a haver uma série de reações, evidentemente. Entretanto, as grandes perseguições não aconteceram por volta do ano 130, no século II, mas principalmente no século III e IV, onde
onde aconteceram, mas principalmente no século III, as grandes perseguições. É interessante o que aconteceu com o desenvolvimento do cristianismo. Eu lhes falei que no século II, o que favoreceu a difusão do cristianismo de uma forma incrível foram aqueles 5 grandes bons imperadores, né? Quase uma era, né? Como eu lhes falei, ter um era algo impressionante, ter 5 em sequência só por determinação do alto. Agora, no século III, o cristianismo se desenvolveu por um outro motivo, porque foi um século de crise. E dentro daquela crise, daquele sofrimento, as pessoas buscavam guarita e proteção aonde? Junto dos cristãos. Embora todas as dificuldades, tudo aquilo que esses missionários da luz enfrentaram, a mensagem se desenvolveu de uma forma bastante intensa. E os riscos dessa mensagem sempre foram os mesmos, as divisões. No século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial, aliás, foi um século bastante diferente, porque ele teve início com o cristianismo sofrendo as maiores perseguições e terminou o século IV como religião oficial no Império Romano. Vejam que transformação. Mas ele estava totalmente dividido, apenas 300 anos, em média, depois de Jesus ter trazido a sua mensagem. Então era necessário, e eu vou fechar fazendo uma referência a ele, era necessário um espírito que fizesse, novamente, recompusesse as bases cristãs do pensamento, porque o cristianismo estava dividido. Como o judaísmo estava, como eu lhes falei, em 26 seitas, o cristianismo tinha umas 9 ou 10. Mas no momento que ele era religião oficial, era necessário ter esse homem que fizesse essa agregação, que restituísse a fé. E o espírito que foi escolhido foi Santo Agostinho. Foi ele que conseguiu dar uma unidade de pensamento, não estamos falando aqui política, tá? Unidade de pensamento cristão. E na época de Santo Agostinho viveu um outro homem chamado São Jerônimo. Foi ele que fez a versão da Bíblia em grego para o latim, chamado como Vulgata. Todos os evangelhos que vocês encontrarem, até o nosso segundo Espiritismo, o evangelho, as narrativas são baseadas nessa Vulgata, traduzida por São Jerônimo. E ele afirmava o seguinte: Santo Agostinho é o grande restituidor da fé. E aí nós vamos analisando, com o passar do tempo, o cristianismo começou a se dividir, precisava restituir a fé, veio a reforma com Martinho Lutero, no século XVI, e Martinho Lutero identificava a presença de Santo Agostinho sempre ao lado dele. Isso não é informação espírita, é da sua biografia, até porque ele era monge agostiniano. No século XIX, ele está ao lado de quem? Allan Kardec. E ao final do século XIX, ele está ao lado de quem? De Bezerra de Menezes, porque o nosso espiritismo aqui também estava dividido. Existiam os espíritas cientistas, os espíritas religiosos, os espíritas filosóficos. Então era necessário alguém para dar essa unidade. Foi Bezerra de Menezes, com a ajuda de Santo Agostinho. Foi ele que nessa caminhar todo do cristianismo, procurou dar essa unidade sempre que necessário, restituir a fé sempre que necessário. Por isso que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela página de Erasto, esse espírito que foi auxiliar de Paulo afirma o seguinte: não há espírito que divulgue mais o espiritismo do que o espírito de Santo Agostinho. Então, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês, agradecer a atenção, possam ler. Até fiquei motivado a tentar reler o livro 50 anos depois, porque o exemplo de Célia, principalmente
nessa situação que nós vivemos de transição planetária, onde a maldade cresce, como Jesus, eu trouxe aquela afirmativa de Jesus, a maldade vai crescer e o que vai acontecer? O amor de muitos e a fé de muitos esfriará. E na hora que nós nos tornamos frios, aí sim que vêm os problemas. Podemos podemos ler e tomar como exemplo esse espírito Célia, que mesmo dentro daquela situação toda, sempre manteve o seu espírito aquecido. Então, muita paz a todos,